Bom, essa é a quantidade de arquivo que eu tenho aberto aqui nesse projeto aqui agora. E essa é a velocidade que o Neovim troca entre eles aqui. Mas não tem nada a ver isso nesse vídeo aqui. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Finalmente a gente vai configurar aquele nosso checkpointer. Já faz umas 3 aulas que eu tô falando disso com você, e dessa vez a gente vai fazer isso mesmo. Agora é sério, tava brincando ali no começo, mas agora é sério. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu checkpointer e eu vou remover algumas coisas que a gente fez nas aulas passadas, pra gente agora migrar as coisas pro que a gente já instalou na aula anterior. Então, por exemplo, aqui, lembra daquela connection que eu coloquei aqui? Eu não vou precisar dessa connection neste ponto aqui. Então eu posso remover isso aqui, isso vai quebrar outras partes do programa nesse momento. Eu acho que eu apaguei o Docker no finalzinho daquela aula ali, mas eu já falo dele com você, da aula anterior. Mas vamos lá no nosso main também e recuperar tudo aqui, porque eu não vou passar essa connection deste jeito aqui mais. Então eu prefiro desfazer essas coisinhas todas aqui, pra gente começar com um negócio limpinho aqui. Isso aqui eu vou manter, mas eu não vou passar lá pra dentro daquela função. A gente já volta aqui, eu já te explico isso aqui bonitinho. Esse async lifespan, eu vou manter ele aqui, mas eu não vou manter o síncrono e eu não vou manter aquela connection que a gente criou nas aulas anteriores aqui, ok? Não preciso de essa get connection aqui também. A gente pode apagar, salvar. Ali agora eu vou retornar um none, né? Então none aqui, beleza. E pronto. Lembra que na aula, no finalzinho da aula anterior, eu falei para você, eu quero fazer uma função para obter as variáveis de ambiente. Então, eu vou lá no meu src examples, agora eu estou na aula 012, foi por isso que eu apaguei o Docker, eu já te mostro isso aqui já, mas nesse ponto aqui, eu vou criar um env.py. E aí, esse arquivo, você pode dar o nome que você quiser nele aqui. Eu tô criando esse env, porque eu não acho que isso aqui encaixa muito bem lá no nosso utils, mas poderia ser um útil também, se você quisesse. E aí, aqui, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma função que vai ser um getEnv. Por quê? Porque eu quero lançar um erro se eu não achar alguma variável de ambiente. Então, eu vou pegar o name dessa variável de ambiente e eu vou retornar o seguinte aqui. A princípio, eu quero retornar uma string, mas eu vou ter que fazer um malabarismo aqui, eu vou te explicar aqui já. Então, eu vou ter que importar o OS, import OS, e se você observar o que eu tenho aqui nesse momento, é basicamente o que você faria para obter qualquer variável de ambiente, porque quando eu executo, por exemplo, o meu programa, eu estou já carregando o meu .env. Poderia carregar isso de outras formas também, como com load.env, como você preferir. Mas eu estou carregando já as variáveis de ambiente. Então, eu vou ter o valor dessa variável de ambiente aqui, os.getEnv, e aí eu passo para dentro aqui um name lá. Ok. E isso aqui não me retorna uma string. Isso me retorna uma string ou none, como a gente está vendo ali. Então não quero isso. Eu poderia fazer, olha, se value for none, lanço uma exceção. Então, sei lá, vou criar uma mensagem falando para a pessoa o que aconteceu. Então, env variable tal, que é o name lá que a pessoa passou, does not exist. E aí essa variável não existe, e isso aqui também não existe, né? Se eu falar getEnv error, né? Então vou criar essa exceção aqui. Então class getEnv error, e isso é herda de base exception, ou de exception, como você preferir. Aqui a gente pode até usar ellipses para ficar tudo numa linha só. Ok, então eu tô lançando essa exceção aqui, eu não sei o que eu apertei ali, não posso abrir o diretório .env. Deixa eu observar. Eu estou tentando criar isso aqui num lugar diferente. Eu vou dar um save as aqui no Neovim. src examples. Eu esqueci da palavra ex. E aí agora sim vai na ex12 env.py. Aí agora sim. Ok, pronto. E aí criei isso aqui, e aí no final, o que eu precisaria fazer? Eu esqueci de colocar ali a exception. Eu vou lançar isso aqui e vou passar a mensagem aqui dentro da exception. Pronto, a gente tem o problema resolvido aqui, né? Então, agora, ou a minha string, ou a minha função retorna sempre uma string, ou vai estourar um erro na sua cara. Pronto, resolvido. Só que o que eu tava falando que vai gerar um transtorno é que eu quero talvez ser menos flexível, mais flexível com isso aqui, não menos, né? Eu quero ser mais flexível com isso aqui. Então, talvez eu queira colocar um strict, sendo sempre estrito. Toda vez que eu chamar isso aqui sem passar nada, eu vou ser estrito aqui no modo estrito. E aí eu lanço a exceção aqui. E nesse caso específico, eu só checar isso aqui. Então, se o valor for none e estrito também tiver o valor true, eu lanço a exceção. E aí eu volto um problema aqui. Porque agora sim a minha função passa a poder retornar 2 valores, que é a string ou none, porque eu posso passar isso aqui false, não cair dentro aqui e não lançar a exceção. E aí, se isso aqui me retornar uma string ou none, eu vou ter um problema e o PyWrite está me alertando disso aqui. Como que eu faço para resolver isso aqui? Bom, é simples. Eu vou
criar um overload dessa função. E nesse overload eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui. Então eu vou ter 3 possibilidades aqui para eu chamar essa função. Eu posso passar só o name para dentro dela, eu posso passar o name e strict com true, o name e strict com false. Então são 3 possibilidades, e nessas 3, cada uma delas vai ter o seu próprio retorno. Então eu tenho 1 overload, 2 overloads, 3. E aí, aqui no finalzinho dos overloads, eu coloco o elipses ali. Pronto. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que a minha função seja inteligente. Na hora que eu chamar essa função, do jeito que eu chamar ela, ele tem que inferir o retorno corretamente para mim. Então, se eu chamar somente passando o name, eu já assumo que isso aqui sempre vai retornar uma string, porque eu sei que o meu strict vai estar true. Então, sempre retorna uma string neste momento. Agora, tem os 2 overloads de true e false. Nesse caso, isso aqui vai ficar muito similar a um negócio que eu já falei aqui no canal, lá na playlist de typing, lá, né, de type hints, que é o discriminated union. Não é isso aqui, mas parece, porque o que eu vou fazer? Eu vou forçar que strict seja, nesse ponto, um literal como true. Legal, né? Ó. E aqui eu vou forçar que ele seja um literal false. O que eu tô falando? Quando a pessoa me passar literalmente true, o retorno vai ser também uma string, sempre, que é igual aqui. Quando a pessoa me passar literalmente false, aí sim eu vou retornar uma string ou none. E aí agora eu quebro este outro lado aqui, que é a função original, porque ela não está contemplando todos os overloads. Por quê? Porque se você combinar todos esses overloads, você vai perceber que isso aqui tá certo. Isso é bool, tá vendo? Eu tenho true e false, então bool vai bater ali. Mas aqui não bate, porque aqui eu tenho str, aqui str, aqui str, aqui eu tenho str ou none. Então aqui a combinação toda seria str ou none. Só que, olha que genial, isso aqui, eu adoro tipagem demais por conta disso. Se eu chamar essa função, então, getEnv, passando um name qualquer aqui, eu não passei nada, eu só passei o name, então A vai ser de qual tipo? Uma string. Se eu passar A e eu passar um strict, deixa eu só subir a tela para você, strict, eu passo ele como false, A agora é de qual tipo? Uma string ou none. Se eu passar strict como true, A agora é de qual tipo? Uma string. Gostou? Então, agora a nossa função infere corretamente o que a gente precisa. E aí, além disso aqui, eu não criei isso aqui à toa só para te mostrar isso aqui. Além disso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo lá no examples, que é um arquivo de constantes, tá? Você tá percebendo que eu tô criando vários arquivos, eu tô tentando já manter a organização que eu vou mantendo ao longo das próximas aulas, tá? Então, eu vou copiando os arquivos das aulas anteriores todas, mas eu tô levando isso aqui para algum lugar. Não sei se você já percebeu isso, se não, perceba que eu estou montando um projeto aqui. Mas voltando aqui, eu vou criar uma constantes. E nessa constantes, o Python não tem constantes, você sabe disso, mas quem que eu vou colocar aqui? O meu .env, que é o último que a gente criou lá na nossa aula anterior. E aí, voltando aqui, eu vou colocar esta constante vai usar a nossa getEnv, e essa nossa getEnv, ela vai ser db_dns. Eu coloquei o nome errado, tá? É dsn. É Data Source Name. Eu acho que eu comentei isso com você na aula anterior, mas vamos lá alterar isso aqui. Eu vou alterar aqui e eu vou alterar lá no .env também. Então, DSN, aqui também, ó, DSN. Pronto, DSN, e no arquivo aqui também, não podemos esquecer dele. Então, DSN. Ok, então temos agora uma forma de obter a conexão com a base de dados. Eu estava comentando com você o seguinte... se você observar no nosso arquivo, eu abri aqui sem querer, foi mal. Eu estava comentando com você que lá na nossa pasta 11, se a gente observar, olha só, a gente tem aquela estrutura de base de dados inteira lá. Então o que eu fiz? Eu apaguei, lembra que eu até comentei com você, você pode fazer um docker ps, eu apaguei tudo já, tá? Mas se eu subisse o docker aqui, eu poderia fazer um docker rm e apagar o psql, tá? Para ele apagar aquele container lá. Mas eu tenho funções aqui, deixa eu te mostrar lá no meu .files, que é o seguinte, .files, eu vou pegar minhas functions, lá embaixo eu tenho essa função que é a docker remove all. Então os comandos aqui são docker stop para todos os containers, tá? Eu não sei se isso vai funcionar da mesma maneira no Windows, mas docker stop, e aí você para o container, docker rm, e aí você passa o nome do container e apaga esse container, docker rmi, isso não precisa ser feito, porque você vai apagar a imagem, né? Que aí vai ter que baixar a imagem de novo, mas eu tô apagando tudo aqui. Docker volume, qualquer volume que tiver lá também tô apagando, e docker build history, eu tô apagando tudo o que tem de Docker nessa função aqui. E aí, agora eu vou criar de novo, porque eu estou noutra pasta e noutra aula. Então, se você quiser fazer isso também, escreva esses códigos aqui que eu te mostrei.
Agora, voltando lá onde que eu tava, até esqueci o que eu tava fazendo para te falar isso, mas voltando lá, agora eu vou subir de novo usando o Docker Compose, mas agora o arquivo da aula 12. E aí isso vai gerar esse arquivo nessa pasta dessa aula aqui. Então, aquele arquivo de base de dados que eu tinha na pasta, se você quiser manter isso tudo na raiz do projeto, pode. Eu tô fazendo aqui só por questão de organização, porque se você pegasse essa aula desse jeito que tá aqui, você conseguiria já subir esse projeto meio caminho andado, tá tudo pronto aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apagar lá da pasta 11 tudo que for de base de dados. Então eu apaguei aquela pasta lá, ela nem existe mais, e agora eu tô subindo este outro aqui, que na verdade eu acabei de subir aqui já. Então Docker PS, o nosso container de base de dados já tá up ali, já funcionando. Maravilha, tudo ok ali. Agora, voltando aqui, o que eu vou fazer? Agora a gente já tem a conexão de base de dados, a gente já tem o .env, a gente já tem praticamente tudo pronto aqui. Eu vou lá nos meus checkpointers, e aí, no meus checkpointers, eu vou criar uma nova função aqui dentro, que ela vai ser um lifespan também, como a gente fez anteriormente. Então, o que eu preciso? Eu preciso que isso aqui seja assíncrono, eu preciso que ele seja um async generator, Async Context Manager, desculpa, gente, Async Context Manager. E esse Async Context Manager, ele vai retornar para mim o que eu for fazer. Por exemplo, eu vou fazer primeiro o PostgRE. Então, underline PSQL, ok. Aqui eu retorno um Async Generator, maravilha. E aqui dentro eu retorno Async PostgRE Saver, o que não está buscando ali, a gente tenta aqui agora. Então, from langgraph.checkpoint.postgre, está ali, .io, import Async PostgRE Saver. E aí aqui é aquela ideia, PostgRE Saver. Pronto, só que eu estou retornando um in-memory aqui, não é assim que a gente vai trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar aqui agora? Eu vou receber aqui dentro uma connection string, ou no nosso caso a gente está chamando isso do nome correto, então DSN. Isso é uma string. E aí aqui eu vou retornar não algo assim, porque isso aqui é um generator, né? Então eu vou um async generator, na verdade. Então aqui eu vou fazer um async with. E aí, lá do Async PostgRE Saver, eu tenho um ponto aqui, from, com, string. E aí a gente passa aqui para dentro, db, underline, dsn. Pronto, passando isso aqui, agora eu tenho no S um checkpointer. E esse checkpointer é o que vai ser yieldado aqui. É o que a gente vai fazer o yield dele aqui. Então, checkpointer. Pronto. Agora a gente tem um lifespan para o checkpointer. Mas, como é que eu vou usar esta coisa aqui agora, né? Porque eu já te mostrei que a gente já está usando um. Isso é muito simples, deixa eu te mostrar. Ah, faltou uma coisa aqui muito importante. Não tem essa base de dados lá, não tem as tabelas dessa base de dados lá dentro do PostgRE. Tem que fazer o setup disso aqui. Mas eu vou te mostrar o erro, caso ocorra aí com você, você já sabe o que é. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu main, e aqui no meu main, onde eu estou fazendo async with, async lifespan, o que eu vou fazer para passar dois aqui? As pessoas costumam fazer um negócio assim, async with, e aí eu pego lá o meu build checkpointer PSQL, lá checkpointer, e aí passa isso aqui para dentro e faz aqui o que precisa ser feito, né? Aqui no caso, ó, eu tenho que passar um DSN. Pronto, e aí eu passaria para cá, aqui não tem que chamar, não sei por que eu pus isso, e aqui eu dou um jeito de passar esse checkpointer lá para dentro, tá? Isso aqui funciona? Funciona. Mas se eu tiver 22 Context Manager aqui, eu vou ter que fazer 22 indentação aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de fazer isso aqui assim, eu posso passar tudo de uma vez aqui. Então aqui eu só vou envolver quantos Context Managers eu tiver, entre aspas. Se tivesse um S valor aqui, poderia, vírgula, aquele outro lá de cima e apago esse outro aqui. E aí agora a gente tem 2 Context Managers aqui neste local. E aí, se eu tivesse 10, 20, 30, não tem problema. Se eu tivesse, sei lá, várias vezes isso aqui, não teria problema. Claro, isso aqui especificamente daria problema. Mas se eu tivesse vários Context Managers, eu acho que você entendeu, né? Beleza, então eu tenho isso aqui, eu quero passar esse checkpointer para dentro lá do meu RAM Graph. Vou lá no meu RAM Graph. Aqui eu vou pegar um checkpointer. Ok, e aqui eu vou receber um base checkpointer saver. Ok, não quero criar checkpointer aqui mais, porque a gente já está fazendo isso antes. E aí aqui eu já estou passando o checkpointer para o nosso build graph. Então, maravilha, a gente não precisa fazer mais nada. Vai funcionar? Não vai, mas a gente vai resolver isso aqui agora. Deixa eu executar a aplicação para a gente ver qual o erro que a gente vai ter aqui agora. Então, clear, o VRAM, o exemplo 12, executando, vou falar, oi,
quebrou, beleza. Olha, você está chamando o seu grafo usando um async PostgreSaver de forma síncrona. Você não pode fazer isso. E aí ele te fala, olha, você tem que utilizar, aqui ele está falando no checkpointer, né? Mas ele te fala, olha, usa a getTuple dentro do checkpointer, que isso está sendo feito por eles, ou no seu grafo, aqui que está o teu negócio, usa a invoke ou qualquer método que comece com A. Então vamos lá, no nosso grafo, a gente está chamando ele com invoke. Se você observar, esse método invoke é síncrono. Todo método síncrono tem um método que começa com A, que é assíncrono. Isso não é diferente com o invoke. Então, nesse caso, se eu chamar a invoke, agora eu estou chamando um método assíncrono. E métodos assíncronos precisam de await aqui. Ok, vai funcionar de novo? Não vai funcionar, mas vamos lá, vamos executar. Olá, vamos ver qual que foi o erro agora. Olha, a relação de checkpoints não existe. Então, from checkpoints, não sei o que lá e tal. Quando você vê este erro aqui, é porque você não fez o setup do checkpoint, que eu te falei anteriormente. Então, aqui você teria que fazer await checkpointer.setup. Simples assim, ele já vai criar a tabela se ela não existir. Se existir, bola pra frente. Então, vamos executar? Vai funcionar? Vai, mas vai dar erro. Vamos lá. Olá, vamos ver o que vai acontecer. E aí agora, aguardar o LLM responder. Beleza. Olá, como posso ajudar você hoje? Vou escrever só, sou Luiz aqui. Esse modelo, eu não sei se ele tava, sei lá, alucinando ou se ele tava brincando comigo, porque ele finge que ele não tá recebendo a mensagem. Não sei se ele vai falar isso aqui de novo. Mas, beleza. Ó, viu que ele falou aqui, ó. Olá, Luiz Otávio, como posso ajudar você hoje? Vou dar um quê? Vou sair. Agora a gente vai ver o erro, ó. Deu erro? Beleza. Eu chamei de novo alguma coisa de forma síncrona. O que que foi? Se você olhar, ia ser difícil de você achar isso aqui, tá? Mas se você olhar, eu tô chamando getState aqui embaixo para te mostrar o histórico. Isso é síncrono. Então aqui eu teria que chamar a getState. E aqui eu colocaria await e pronto. Voltando aqui. Deixa eu executar aqui. Olá, lembra de mim? Fica olhando. Esse modelo, eu acho que tava brincando comigo, ó. Aí, ó, beleza. Viu a resposta? Você pegou que eu fechei o grafo, deu um erro no meio do caminho, e eu voltei e falei, olá, lembra de mim? Ele falou, olá, Luiz Otávio, claro que lembro de você. Agora ele parou de me zoar. Esse modelo tava me zoando antes, que eu perguntava se ele lembrava do meu nome, ele falava, eu não me lembro de conversas passadas. E aí eu fazia que, saía, olhava no histórico de conversas aqui e via que as mensagens estão sendo enviadas para ele. Então, se você olhar no meu getState, que eu te falei anteriormente, ó, o que que foi para LLM? Você, a System Message, inclusive é importante tirar isso aqui, porque agora a gente tá enviando isso toda hora para ela e isso fica salvo na base de dados. Mas, olá, você é um assistente ajudante aqui, beleza, aí ele fala olá, aí eu falo o meu nome em algum momento, nessa mesma thread, ó, sou Luiz Otávio, ok, viu que isso foi salvo lá na base de dados. Olá, Luiz Otávio, como posso ajudar você? Eu fechei o grafo, dei um erro, aí voltou a System Message. Isso aqui eu vou tirar agora. Eu não vou mexer na interface aqui, em algum momento eu vou mexer nela pra gente deixar ela bonitinha, tá? Mas agora eu só quero te mostrar isso aqui, porque isso aqui é complicado o suficiente já pra gente. Então, olá, lembra de mim? Aí ele falou isso. Da outra vez, logo antes de começar essa aula, ele tava falando pra mim, eu tava vendo aqui, ele tava falando pra mim que não lembrava de conversas passadas, tá? Mas beleza. Mas percebe o seguinte, a gente está salvando isso na base de dados já. Então agora, toda vez que eu abrir isso aqui, olha que interessante, eu vou vir aqui e vou lá no meu Node e vou falar o seguinte, eu vou mandar a mensagem, nossa, tem muita bagunça aqui, depois a gente limpa isso aqui. Mas eu vou, depois que ela me responder, eu vou dar um raise, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um raise, runtime error. Eu não sei porque aqui a gente só tem um Node, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou lançar um erro aqui e vou ver o que deu. Vou falar, tem como você me mostrar como inverter uma string em Python? Usa meu nome e envie para ela, aí vai dar um erro lá dentro daquele node lá, e aí beleza, deu um erro lá dentro daquele node, e aí isso que eu queria ver aqui, né, porque como a gente só tem esse node, eu não sei se ele vai reexecutar isso aqui ou não, mas vamos executar de novo, e vamos ver se deu para ela responder. Olá. E aí vamos ver qual foi a última resposta dela anterior. Beleza, olha só que coisa genial. Isso que eu queria ver, eu achei que não ia acontecer isso aqui. Você viu que deu o erro lá no node anterior, certinho. Eu fechei o grafo, reexecutei e ele voltou na onde ele estava e pegou a resposta da LLM e me deu a resposta da LLM de volta. Eu até arrepiei aqui, eu te juro pra você. Porque isso no meio de um grafo é genial. Imagina que você tá no passo 49 de 50 e dá um erro, você tem que começar lá do zero. Nesse caso aqui, você não teria que recomeçar lá do zero, porque tudo está salvo na base de dados. Agora, se eu sair aqui, você vai ver isso tudo
acontecendo ali. Então, na hora que eu voltei, na hora que eu gerei um erro, foi por aqui, né? Tem como você me mostrar como inverter uma string em Python? Na hora que eu mandei isso aqui, eu lancei o erro, você vê até o system message aqui provando, né? Na próxima, eu falei olá, aí ele já voltou com a resposta da mensagem anterior que eu tinha mandado para ele ali. Então é muito legal isso aqui. Beleza, então a gente está salvando tudo aqui no PostgreSQL. E aí, se você quiser usar o dbeaver, alguma coisa para você olhar lá dentro da base de dados, pode fazer isso. Em algum momento, se a gente for usar alguma coisa na base de dados, por exemplo, salvar essas thread IDs aqui na base de dados, a gente olha ela por dentro aqui, senão a gente vai perder muito tempo com isso. Mas aqui eu vou lá no meu main, e aí, se eu quiser mudar essa thread, é só eu mudar a thread ID. Então, nesse ponto, olha que interessante. Voltei, executei de novo. Olá, sou o João. Eu vou dar um ponto, vou fechar, e aí vamos ver o histórico de conversa para você ver. Lá em cima, aqui, eu tenho o System Message, começou aqui. Aqui embaixo eu tenho Olá, sou o João. Olá, João, como posso ajudar você hoje? Meu grafo tá fechado, eu não tô fazendo nada aqui. Voltei, se eu voltar para minha thread 1, voltar lá. Olá, quanto tempo? Voltei. Vamos ver se ele vai falar. Eu tô na esperança que ele fale meu nome, mas vamos ver. Olá, Luiz Otávio. Percebeu o quanto isso aqui é interessante? Então pronto, parei de fazer graça aqui com isso aqui com você. A gente já tem o PostgreSQL. Agora, como eu te prometi, a gente vai fazer também do SQLite. Então eu vou colocar lá no checkpointer também um outro checkpointer que vai criar uma base de dados do SQLite. E aí aqui é só mudar o nome, SQLite, você já pegou isso aqui, né? Eu acho que você conseguiria fazer isso sozinho. Aqui eu vou colocar um SQLite Saver. E aí lá em cima, onde eu estou importando o PostgreSQL, eu vou colocar, ao invés de PostgreSQL, SQLite. E lá onde que eu estou importando, eu tenho que importar SQLite Saver. Ok, aqui embaixo, onde eu estou retornando, aliás, onde eu estou chamando aqui o Context Manager, eu vou colocar SQLite Saver. Só que, muito cuidado com isso aqui por conta do seguinte, eu vou usar o mesmo DB DSN para qualquer base de dados. Isso é importante porque eu vou lá no meu .env e vou comentar isso aqui, porque agora eu preciso de um caminho aqui. Poderia ser até em memória, se eu quisesse. Mas aqui eu preciso de um caminho. Então eu vou só criar um db.sqlite. Ok, e aí voltando aqui agora, executando, eu não devo ter nada aqui, né? Ó, aqui tá faltando alguma coisa no Connection String, deixa eu ver aqui. O que foi que eu coloquei de errado lá? Não percebi, deixa eu ver aqui. Aqui o dbdsn, tá tudo certo aqui. Deixa eu olhar lá no meu checkpointer. Aqui, esse setup aqui, desculpa, eu acho que foi isso aqui. Vamos ver se era isso, né? Vou executar de novo. Executei. Você provavelmente já viu onde que eu cometi esse erro aqui e eu não. Mas vamos lá, vamos descobrir isso aqui. Eu já sei, no meu main eu não troquei ali. Acabei de pensar aqui agora, desculpa. No meu main aqui, desculpa, gente, desculpa mesmo. Aqui eu vou, no meu main, trocar para SQLite Saver. Aí, agora sim. E aí, executando, agora foi. Olá, sou Luiz. Beleza, olá, Luiz Otávio, como posso ajudar você? Hoje isso não é relevante mais pra gente, a gente já viu isso aqui, mas o que eu quero que você veja é que agora existe este arquivo aqui, que é o db.sqlite, né? db.sqlite ali. Ou, aliás, acho que é melhor pra gente ver assim, né? Sei lá. Assim, esse arquivo existe aqui. E aí, se eu voltar ali agora, ele sabe que sou eu. Então, voltando lá no meu grafo, tudo bem, vou só falar, continuar a conversa daqui, né? Falar, tudo bem, tudo ótimo. E você, como está? Vou sair, voltando e subindo e olhando aqui. Você vai ver que eu tenho lá o seguinte. Aqui o System Message, olá, sou o Luiz Otávio, olá, Luiz Otávio, como posso ajudar? Aí vem o System Message, vamos tirar isso aqui agora, tudo bem? Aí ele, tudo ótimo, você, como está? E aí continua, você viu que é a mesma conversa. Aí, quer trocar essa conversa, troca o ID, tá? Às vezes é até mais fácil trabalhar com o SQLite, porque o PostgreSQL, você teria que apagar a thread, tem como você fazer isso? Eu não vou tocar nesse ponto agora, mas com o SQLite é só você fazer isso aqui, db.sqlite, apaguei a base de dados, pronto, começo de novo do zero, inteiro, rapidamente, né? Então é mais fácil, às vezes, trabalhar com SQLite. Eu vou voltar ali para você ver que a conversa zerou de novo, porque eu apaguei a base de dados, ele gerou ela de novo. Só que eu vou trabalhar mais com o PostgreSQL, eu só tô deixando essas duas opções e vai ter mais coisa aqui, porque além de checkpointer, vai ter store, vai ter outras coisas, às vezes a nossa própria base de dados, talvez entre aqui também, mas eu vou deixar isso aqui comentado aqui pra gente. Agora, eu vou tirar esse System Message, eu vou só comentar ele aqui, por conta do seguinte, eu não vou mexer nisso agora, porque isso aqui
é uma parte que vai, assim, não é complexo de fazer, mas é demorado. Então eu não quero fazer isso aqui agora pra gente não perder tanto tempo assim com isso. Provavelmente você já fez alguma coisa aí do seu gosto, mas eu também não tô mexendo com isso especificamente agora, porque quando a gente for fazer streaming, isso vai mudar muito. Então a gente perderia muito código fazendo isso aqui agora. Eu vou só deixar isso aqui assim e ver o que mais que a gente pode fazer. Nas próximas aulas, eu vou fazer o seguinte, você vê que tem muita bagunça aqui, né? Eu vou tirando, ó, que foi coisa que eu fui deixando das aulas anteriores. Eu vou ver se eu dou uma limpada nisso aqui e já venho com a aula 13, lá no caso, com isso aqui tudo mais limpo aqui pra gente começar com um negócio mais do zero. Só quero manter isso aqui, conforme eu te falei, pra ficar rápido, pra gente trocar entre bases de dados, se a gente quiser. Ok? Então, pessoal, pronto, a gente configurou finalmente o nosso checkpointer. Se você gostou, curte aí o vídeo, sei lá, obrigado por ter chegado no final aqui do vídeo também, mas tem muita coisa ainda pra gente aprender e pra gente fazer, muita coisa muito legal também pra gente fazer. Então, eu te vejo na próxima aula. Grande abraço.